Voltamos a apresentar Doc Mogi News. Portugal quer que o Brasil volte a obedecer às ordens da Corte de Lisboa. Os brasileiros não concordam. Diante da realidade e também descontente com as ordens do pai, Dom Pedro dá o grito de liberdade do país. Aos 22 anos, quando assumiu o governo brasileiro como príncipe regente, Dom Pedro I tentou agir visando os interesses do povo brasileiro. E essa atitude, levada como rebeldia pelos portugueses, complicou as relações entre Portugal e Brasil. Dom Pedro então convoca a primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Nesse caminho, Dom Pedro tinha o apoio da aristocracia rural, da imprensa e da maçonaria brasileira. Em agosto de 1822, ele precisou se ausentar do Rio de Janeiro, sede do governo da monarquia. Antes de partir, repassou a Dona Leopoldina todos os poderes de governante. Na semana seguinte, a princesa recebeu notícias de que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil. Sem tempo para aguardar a volta do marido, Leopoldina e José Bonifácio prepararam as condições políticas para a proclamação da independência. Reuniram-se com o Conselho de Estado e rascunharam um decreto que anunciaria a separação do Brasil de Portugal. Ainda na volta de São Paulo, Pedro foi surpreendido pela correspondência de José Bonifácio. Chegaram também notícias do pai, Dom João VI, que Lisboa rebaixara Pedro a mero delegado de Portugal no Brasil. Descontente com a decisão, Pedro percebeu que aquele era o momento de selar definitivamente a autonomia brasileira. Foi então que, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, zona sul de São Paulo, proclamou a independência do Brasil. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte!
faz uma curva quase, que nós observamos nos mapas antigos, lá no Ipiranga, até subir para o próprio pátio do colégio, onde teria uma reunião com pessoas que eram, vamos pôr assim, fiéis a ele e que gostariam muito do Brasil se libertar de Portugal. Só que aí houve a grande curiosidade. Ele chega no Ipiranga, naquela região, aonde o próprio rio, que tem o mesmo nome do bairro, e se encontra com uma tropa da Guarda Nacional. Essa tropa traz para ele uma carta que veio de Portugal. Essa carta veio até Santos e subiu de Santos a São Paulo. E a tropa tinha qual objetivo? Encontrar com ele no meio do caminho. E aí entra várias lendas, várias histórias daquele período. Ele leu a carta, houve toda aquela encenação que Pedro Américo relata no quadro Independência ou Morte. Isso daí é fatos que posteriormente a gente pode analisar e desmontar essa estrutura de história. O quadro, nós temos até aqui no cenário, tem uma alegoria. Ele é uma montagem, uma concepção do autor. Ele montou esse quadro cerca de 40 anos após a independência do Brasil. No quadro nós temos alguns itens que são importantes. A Casa do Grito, nós temos o rio na parte de baixo do quadro e posteriormente nós temos a Guarda Nacional revestida com as roupas dos dragões de independência, que são utilizados em eventos que são marcantes para a nação. Só que essa guarda ela foi criada pós-república. Então, muito desse quadro é mítico, é uma coisa que não existiu, uma questão, a própria vestimenta do Dom Pedro é uma questão que não é... No quadro ele se remete muito a Napoleão, ele lembra aquele cavalo branco. O cavalo aguentava vir do Rio de Janeiro a São Paulo. O cavalo ele pode andar, mas uma distância determinada. Não longas distâncias com morro, um terreno acidentado com pedra, cascalho, depois água. O livro de história passa para o aluno, passa para o cidadão uma história. Mas será que foi tudo isso? Será que hoje nós poderíamos pensar, o Brasil foi realmente independente? Ou o Brasil simplesmente concordou na sua independência e pagou para Portugal uma indenização, como foi a realidade? Houve luta, como houve em outros países da América do Sul? O brasileiro às vezes não dá muito valor, porque não teve luta. Há relatos que ele parou no Riacho de Ipiranga porque ele estava com necessidade fisiológica, ele precisava ali se limpar. E hoje, imaginar como que um imperador que se é retratado num quadro desse, tão imponente, tão grandioso, estava simplesmente se lavando na beira do rio. Então é uma questão que falta estudar e falta remontar esse quebra-cabeça inteiro. No livro Itinerário da Independência, Eduardo Canabrava Barreiros descreve minuciosamente o roteiro de viagem que Dom Pedro fez entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Ele sai do Rio de Janeiro com essa visita pré-agendada já há meses a São Paulo, bem dizer no mês de agosto. No comecinho de agosto, lá para o dia 14. Chega mais próximo de Mogi, que é na Vila de Jacareí, no dia 22. Então, de lá para cá, já se foram alguns dias, ele levava de cerca de 1 a 2 dias para a parada. Então, sempre ele ia parando de cidade em cidade para poder se acomodar ou na casa de uma pessoa, geralmente o capitão-mor da vila, ou num convento, na igreja, que era um local mais adequado, um local que fosse na altura de um príncipe regente. Ele não era um imperador, né? No princípio, apenas um príncipe ao comando de seu pai nessa terra. É durante essa viagem que Mogi das Cruzes entra no capítulo tão importante da história do Brasil. Quando ele vem para Jacareí, toda a vila de Mogi já fica à espera daquele imperador. Conheciam ele por retrato, por uma charge, por um desenho, mas a pessoa dele, poucas pessoas conseguiram até que conhecer. Fizeram o quê?
a comitiva de Mogi foi até Nossa Senhora da Escada, que hoje pertence a Guararema. Mogi era limite ali com o Jacareí. E lá o capitão-mor de Mogi, o tenente Melo, aguarda a comitiva de Dom Pedro I chegar até a capela de Nossa Senhora da Escada. E ali eles se encontram. Nesse encontro, nós observamos em relatos que ocorreu a seguinte questão. De Nossa Senhora da Escada até Mogi das Cruzes, Dom Pedro não teve como vir em lombo de mula, que era o animal mais adequado para aquele momento, e pelo terreno acidentado da subida desde a Baixada Fluminense, subindo o Vale do Paraíba e adentrando o Alto Tietê. Quando ele chega na Serra de Sabaúna, começa a pegar a Serra do Itapetí, é um terreno muito acidentado, muitas falhas geográficas, e que isso requer dele não um animal mais, mas sim uma cadeirinha ou uma liteira. Naquele período já, como hoje tinha um número de escravos negros até que relevantes, foi com certeza um grupo de escravos que carregou-se para o príncipe regente. No acervo Visconde de Mauá, no Casarão do Carmo, há uma liteira bem parecida com a que Dom Pedro provavelmente teria chegado até a cidade. Aqui nós temos uma com um assento único, então individual. Aqui falta ainda, nós tínhamos uma cortina para dar uma privacidade para a pessoa quando ela passava, e nas extremidades poderia, dependendo do peso da pessoa, 2 escravos ou 4 escravos, 2 na frente com mais 2 na parte posterior. E dentro dela, ela é muito simples, porque ela tem que ser leve, porque só o peso dela já prejudica a pessoa no carregar. A base dela de ferro, para não quebrar, porque ela vai chacoalhar muito. E aqui eu tenho apoio para o pé, do próprio da pessoa que está sendo carregada. Então, possivelmente, Dom Pedro, nos relatos, utilizou uma espécie de uma liteira quase igual essa, individual, para subir desde Nossa Senhora da Escada até a vila de Mogi. Por onde ele teria passado? Qual estrada teria usado? Onde teria se hospedado? Há até quem jure que Dom Pedro também deixou uma namorada por aqui. Mas as perguntas são muitas. E para a maioria, não há respostas. Por onde ele passou? Qual é a rota dessa estrada real? Ou a estrada imperial? Para os paulistas, grande parte dessa estrada imperial, ela está... é qualquer estrada. Qualquer estrada naquele período era uma estrada imperial, uma estrada real. Só que o próprio governo brasileiro começou a delimitar, depois da independência, que ficou um marco no Brasil, a rota principal que Dom Pedro passou por São Paulo. Então isso daqui foi estrada real. A nossa foi como uma rota da independência, esse itinerário que Dom Pedro fez, do Rio de Janeiro até São Paulo. De Mogi nós temos algumas curiosidades. Um trecho dela pode-se fazer hoje de carro, a pé, outros trechos não, porque já a urbanização já modificou aquela rota. Se nós pegássemos ela de Nossa Senhora da Escada, passando por trás da estação de trem de Guararema e seguindo por dentro, passando por Luiz Carlos, Sabaúna, até o distrito de César de Souza. Chegando no César de Souza, ela tem um desvio. Esse desvio hoje seria na rua Felipe Savaia. Um trecho dela é mata fechada, mas na época tinha uma picada de terra. Poderia passar por ali e adentrar, transpondo pelo morro, caindo até hoje, onde eu tenho a rodovia Mogi-Guararema. De lá eu faço um balão por trás da rodovia ainda, caio quase perto do córrego do Butujuru e retorno novamente para onde hoje é a estrada Mogi-Guararema e venho sentido Mogi das Cruzes. Esse percurso de César de Souza até o centro de Mogi, todo esse período ali, esse perímetro, ele é um perímetro que nós podemos observar até hoje que é muito alagadiço, um brejo puro. Então demorava para ele atravessar aquele percurso, tinha locais que já foram pré-determinados para ele passar
O historiador mogiano conta que o imperador do Brasil é recebido com festa em sua chegada a Mogi das Cruzes. E quando chega em Mogi, ele depara com uma festa. A cidade em si, inteirinha, alvoroçada, querendo conhecer esse príncipe regente. A primeira coisa que ele fez foi descansar, porque a viagem foi longa. Um dos fatos primeiros que ele fez na cidade foi participar de uma missa, que era muito comum. Toda a família real era muito devota, muito católica. E esse itinerário dele na cidade ficou marcado. Após a missa, um grande banquete servido pelo capitão-mor da vila iniciou essa visita dele na cidade, mas foi um tempo muito curto. Foi o final de tarde até o começo da manhã do dia 24. Então, dia 23 de agosto e dia 24 de agosto de 1822. Esses 2 dias foram marcantes aí para a história da cidade. E uma curiosidade, você imaginar que Mogi foi capital durante 2 dias. Aqui ele assina o decreto, destitui o capitão de armas da província de São Paulo e coloca outro no local. Essa troca de posto, né, ele faz na vila e ele escreve um documento assinado no Paço de Mogi das Cruzes, da vila de Mogi. Isso daí é um ponto que poucas pessoas sabem na história da cidade. A bandeira que foi feita para ele chegar na cidade e deparar com uma bandeira imperial. A cidade não tinha bandeira imperial, foi feita exclusivamente para a visita de Dom Pedro. Então, para nós também é um troféu da visita dessa ilustre pessoa na cidade. Nosso imperador passou por aqui, só que não voltou. Ele só teve a ida, a volta ele foi de navio para o Rio de Janeiro. Ele só até Santos. Então foi só uma passagem repentina, mas que marcou muito a história da cidade. Dúvidas surgem em torno desse episódio. Ele dormiu no Carmo? Dormiu na casa do capitão Melo? Difícil saber. A grande parte nós podemos analisar que possivelmente o local mais adequado para ele dormir, passar suas horas de descanso seria o convento do Carmo. Segundo as anotações históricas, Mogi recebeu o príncipe regente Dom Pedro I em 9 de setembro, após a proclamação da independência. Ele hospeda-se no convento do Carmo, propriedade dos carmelitas instalados na cidade desde 1633, com a construção da Igreja da Ordem I do Carmo. Enquanto aguardava a volta do imperador ao Rio de Janeiro, Dona Leopoldina idealizou a bandeira do Brasil. Já no Rio, foi o próprio Dom Pedro que compôs a música do hino nacional brasileiro. Nessa fase do país, o povo o aclamava e lutava para garantir a expulsão dos colonizadores, de quem queria o Brasil dependente de Portugal. Ainda em 1822, Dom Pedro foi proclamado sagrado e coroado imperador e defensor perpétuo do Brasil. Dom Pedro contava com a Constituição para garantir a unidade do território brasileiro. Mas durante os trabalhos da Assembleia Constituinte, houve diversos conflitos entre os conservadores e os liberais. Um grupo defendia que os poderes do imperador deveriam ser limitados. Dom Pedro, por sua vez, não abria mão do direito de dissolver a Câmara quando achasse necessário. E diante de tantas divergências, ele dissolveu a Câmara e outorgou a nossa primeira Constituição, em 1824, instituindo o poder moderador. Impulsivo e contraditório, e temendo uma Constituição de cunho liberal, além de dissolver a Assembleia Constituinte, mandou prender e expulsar do Brasil alguns políticos, entre eles o próprio ministro José Bonifácio de Andrade e Silva. A Constituição de 24, de fato, é um documento importante e fundador da nossa história. Ela, ao lado da unificação do território brasileiro, conseguida aí da maneira como já falei, pela força das armas, etc. Elas são as duas grandes obras que a gente pode dizer que Dom Pedro I deixou e que são fundadoras, né? São fundadoras da realidade do Brasil que a gente tem hoje.
No próximo bloco, Dom Pedro vai perdendo força popular. E em Mogi das Cruzes, relatos sobre a origem da Rua Ipiranga. Muitas pessoas dizem que ela ganhou esse nome porque o imperador passou por ela. Não saia daí, o Doc Mogi News Dom Pedro I passou por aqui. Volta em instantes. Estamos apresentando Doc Mogi News.